O que é a reportagem? A reportagem é um gênero textual jornalístico não literário, veiculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, ela não deve ser confundida com a notícia ou com os artigos opinativos. Assim, uma reportagem é expositiva e informativa, pois tem o propósito de expor informações sobre um determinado assunto para informar o leitor. Ela também pode ser descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações e inclui tempo, espaço e personagens. Por fim, a reportagem é também um texto opinativo, uma vez que apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Vale lembrar que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar a reportagem que aborda temas da sociedade em geral. As principais características da reportagem textos escritos em primeira e terceira pessoa. Qual a primeira pessoa? Eu, e a terceira pessoa é ele ou ela. Presença de títulos, focos em temas sociais, políticos e econômicos, a linguagem simples, clara e dinâmica, o discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, linguagem formal e os textos eles são assinados pelo autor. E agora nós vamos à estrutura da reportagem, né? Como é que uma reportagem ela é desenvolvida? Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análise de dados e pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outros. A estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes: o título principal e o título secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. É através desse título principal e secundário que vai chamar a atenção dos leitores para ler o texto. A manchete ela tem que ser bem chamativa, bem específica. Depois nós temos o lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. É nesse parágrafo, nessa parte da lead, que vai ter todo o resumo do texto. E aí, o resumo da reportagem. E aí, o leitor ele pode ir apenas para a lead e ele vê se a reportagem é interessante ou não. E por último, nós temos o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead, que é um resumo. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta num texto coeso e coerente, que tenha bastante sentido. E agora nós vamos à diferença entre reportagem e notícia. Você aí de casa sabe essa diferença? Geralmente, as reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres.
Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela se desenvolve um debate sobre um tema de modo mais abrangente que a notícia. Já as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que não têm opinião, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Lembrando que se vocês quiserem escrever no caderno de vocês o que é a reportagem, quais são as suas principais características, a sua estrutura e a diferença entre a notícia e a reportagem, vocês podem escrever, tá bom? Após a gente ver todos esses contextos, vocês vão realizar a atividade 1, tá bom? A atividade 1 é essa aqui, vocês vão copiar e responder no caderno de vocês. Aponte as principais características do gênero textual reportagem. Escreva aí na questão 1. Na questão 2, vocês vão dizer quais os suportes em que as reportagens aparecem geralmente. Onde é que eu posso encontrar uma reportagem? Tá bom? A questão 3 é: qual a principal diferença entre os gêneros textuais reportagem e notícia? Tá bom? Vocês vão escrever aí. E eu vou disponibilizar lá no grupo a atividade 2, tá bom? Que vocês também vão copiar e responder. Espero que vocês tenham conseguido assimilar o conteúdo de hoje, que era bem simples. Um forte abraço a vocês e até a próxima aula.